Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe em que momento do dia vocês verão esse vídeo de orientação. É um prazer novamente estar falando com vocês. Espero que vocês estejam conseguindo desenvolver bem o curso na medida de nossas dificuldades e situações pessoais, mas estamos aqui para ajudá-los, certo? O motivo desse vídeo é para deixá-los a par de alguns ajustes que nós vamos precisar fazer na oferta dos componentes curriculares nesse semestre, devido às situações que vocês já estão cientes, né? E outras que vocês vão ficar cientes a partir de agora. Quando houve o afastamento do professor David, o componente de gestão financeira e patrimonial escolar teve uma pausa. Então vocês têm algumas atividades, né, que alguns ainda estão pendentes. Vocês vão entrar em contato com o professor David, ele também vai entrar em contato com vocês, assim como o componente de gestão de pessoas e relações interpessoais e liderança com o professor Jean Carlos, o qual, pelas ocupações como nosso pró-reitor de administração e planejamento, possui algumas pendências para poder finalizarmos, né? Esses dois componentes, pessoal, são os componentes para finalizarmos o ciclo 1. Vocês estão lembrados que o nosso curso é dividido em 3 ciclos, mais a elaboração do nosso TCC. E cada ciclo desse dá direito a um certificado de aperfeiçoamento, certo? Então, esses dois componentes, tanto do professor Jean quanto do professor David, são os componentes que fecharão o ciclo 1. Vocês já estão vivenciando o primeiro componente que foi ajustado devido ao afastamento para a gravidez que ocorrerá com a professora Maria Gomes. Já é o primeiro componente do ciclo 2. Após esse vai vir o componente de pesquisa em educação e viria o componente planejamento e gestão de projetos pedagógicos com ênfase nas redes municipais, do qual eu estou responsável, né? Então, nós vamos precisar fazer uns ajustes. Para quê? Para que vocês não fiquem com vários componentes para dar conta e terminar, e aquela agonia e ficarem assoberbados. Precisamos pensar numa formação plural, dinâmica e de qualidade, né, para que vocês tenham tempo para resolver todas as propostas de atividade que os professores elaboraram. Então, qual é o ajuste? Vocês vão finalizar o componente da professora Maria. Antes da finalização, eu vou informar via e-mail, o início do componente de pesquisa em educação com a professora Daniele, né, vocês vão gostar muito da professora Dani. E aí o componente de planejamento e gestão de projetos pedagógicos com ênfase nas redes municipais, nós vamos ajustar para o próximo semestre, para o semestre 2023, ponto 2. Para que vocês tenham tempo, né, o professor David ainda vai analisar o componente, o professor Jean também vai analisar mediante o tempo dele, para que vocês possam desenvolver as atividades, finalizar os dois componentes sem problemas e sem atropelos, certo? Então, esse componente que nós veríamos agora nesse semestre, nós vamos ajustar mais para frente. Caso, diante da análise do professor David e do professor Jean, seja preciso um tempo menor, a gente repensa essa oferta desse componente. Mas, a priori, o componente que eu iria ministrar, que seria o último desse semestre, não é? Ainda do ciclo 2, ele vai ser ministrado só no próximo semestre, né? Basicamente, são essas as informações sobre esses ajustes. Procurem, eu vi na análise das disciplinas,
que algumas pessoas têm bastante tempo que não ingressam no componente do professor Jean. Então, aquelas pessoas que não finalizaram todas as propostas de atividade, procurem assistir, quem não teve nos momentos presenciais, as gravações, né, que ele fez dos momentos e disponibilizou. Caso tenha um problema no acesso, entre em contato com o professor pelo balãozinho de mensagens do AVA ou pelo e-mail institucional, assim também como o professor David, né, que teve a questão do falecimento da mãe, como vocês sabem, teve o afastamento, né, antes disso ele estava lá cuidando, então foi necessário haver essa parada. Aliado a esse contexto, nós estamos passando pela avaliação do MEC do nosso curso de licenciatura em matemática. E eu também faço parte, né, do colegiado da licenciatura, assim também como o professor David e outros professores que também ministram aula na nossa pós-graduação em gestão escolar. Então essas atividades estão ocupando muito do nosso tempo, não é? Estamos aí há uma semana e vamos fechar 15, 20 dias nessa avaliação, e é uma avaliação que não compete só à graduação, né? Ela é uma avaliação que acaba sendo estendida à instituição como um todo, apesar de só os cursos de graduação estarem sendo avaliados. Então, por conta dessas questões, né, a questão pessoal do professor David, a questão por força maior de trabalho do professor Jean, pelos serviços na pró-reitoria, e desse momento mais, digamos, assoberbado de trabalho pela avaliação, é que nós estamos fazendo esses ajustes, ok? Qualquer dúvida, podem enviar e-mail, podem entrar em contato pelo balãozinho de mensagens, e numa situação maior de necessidade, a gente marca o agendamento via Google Meet, ok? Um abraço a vocês, bons estudos e estamos sempre à disposição.